E aí galera, tudo bem com vocês? Tava morrendo de saudades. Infelizmente tá sendo bem difícil gravar esses dias por conta da universidade. Como eu falei no último vídeo, esse período é bem puxado, é prova atrás de prova e eu mal paro em casa. E quando eu paro em casa eu tenho que estudar porque no outro dia tem mais coisa e tá sendo assim. Então antes de qualquer coisa eu peço desculpas e assim que esse período passar vocês vão me ver muito por aqui. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha muita dificuldade para separar aquelas sílabas das palavras. Não sei se vocês passaram por esse momento que a professora dava uma palavra e a gente tinha que tentar separar nas sílabas. Então, meu Deus, pra mim era bem difícil fazer aquilo, separar as sílabas das palavras. E eu lembro que um dia me falaram que para eu conseguir separar as sílabas das palavras, era só eu falar aquela palavra alto e bem devagar. Sei lá, matemática. Fazendo isso, falando a palavra bem alto e devagar, eu ia notar algumas pausas. E com isso eu ia saber cada canto da palavra que eu tinha que separar, colocar aquele hífenzinho. Isso parece besteira, mas um simples macete me ajudou bastante. E essa é justamente a finalidade deles, nos ajudar a resolver alguns problemas de maneira mais simples. E é isso que eu vim mostrar pra vocês nesse vídeo. Nesse vídeo eu trouxe alguns macetes de matemática que são essenciais para a prova. São macetes que nos ajudam muito e que têm a finalidade de otimizar o nosso tempo. Tempo esse que é um recurso bem raro para o Enem. Então tem um monte de macete para vocês e eu separei didaticamente em duas classes. Os assuntos de matemática básica e os assuntos de matemática avançada. Então eu separei dessa forma e eu vou fazer vídeo mostrando cada classe dessas. Nesse vídeo especificamente eu vou mostrar para vocês 5 macetes de matemática básica. Regra de 3, porcentagem, razão e proporção, enfim, matemática básica. Então bora começar que o vídeo é longo. Pega um papel, uma caneta e bora lá. Beleza galera, o primeiro macete é um macete para questões de torneiras. Questões de razão e proporção. No Enem a gente tem um tempo muito curto para resolver as questões. A gente tem cerca de 3 minutinhos para resolver cada questão daquela. E a gente precisa ter ciência de que em algumas questões a gente vai precisar de mais do que esses 3 minutinhos. E como é que a gente ganha tempo na prova? Para ganhar esse tempo que a gente precisa na prova, a gente tem que responder aquelas questões que são fáceis de maneira mais rápida. Esse tipo de questão é um tipo de questão que é bem característico e está sempre presente lá na prova do Enem. É também um tipo de questão que quem não souber fazer vai perder muito tempo pensando em uma resolução. E isso não pode acontecer. Com esse macete que eu vou mostrar para vocês vão perceber que quando encontrar alguma questão que envolva esse assunto na prova, automaticamente a gente já tem a resposta. Então sempre que vocês encontrarem alguma questão que envolvam torneiras, usem esse macete. E bora lá! Eu vou colocar uma questão aqui para vocês entenderem como ele funciona. Pronto, agora vocês pausem e tentem responder a questão com o método de vocês. Responderam? Ótimo, bora lá. Então pessoal, sempre que a gente tiver questões que envolvam duas torneiras, a gente apenas vai multiplicar o tempo da primeira torneira com o tempo da segunda torneira e vai dividir pela soma da primeira torneira com a segunda torneira. Ou seja, o tempo equivalente vai ser igual ao produto das duas torneiras dividido pela soma das duas torneiras. Eita, Felipe, não entendi nada. Então bora lá resolver aquela questão para a gente entender o macete. Lá naquela questão ele fala que uma torneira enche o tanque em 3 horas e a outra torneira enche o tanque em 6 horas. E ele quer saber o tempo que as duas juntas levam para encher aquele tanque. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que o tempo equivalente, ó, vai ser igual o produto, ou seja, a gente vai multiplicar o 3 pelo 6 e vai dividir pela soma desses dois algarismos. 3 mais 6. 3 vezes 6 dá quanto? Dá 18, certo? E 3 mais 6 dá quanto? Dá 9. Se a gente dividir 18 por 9, a gente vai chegar nesse número, no 2. Concordam comigo? Então o tempo equivalente para as duas torneiras encherem o tanque é de 2 horas. Então em 2 horinhas o tanque vai estar cheio, vai estar esborrotando. E é só isso, galera. Extremamente fácil e rápido. A resposta ela é automática. Bora fazer outra questão desse assunto para a gente fixar o macete. Pronto, pessoal. Agora eu vou colocar essa questão do ESPM do ano passado e a gente vai tentar responder ela utilizando o macete, beleza? Juntas, as torneiras A e B enchem um tanque em 24 minutos. Se apenas a torneira A estiver aberta, o tempo de enchimento é de 1 hora. Podemos concluir que, se apenas a torneira B estiver aberta, esse tanque ficará cheio em... E aqui a gente tem as alternativas. Então bora lá fazer ela utilizando o macete. Então só relembrando o macete, a gente tem que o tempo equivalente vai ser igual ao produto dividido pela soma, beleza? Então bora lá responder a questão. Ele fala que juntas as duas torneiras enchem um tanque em 24 minutos. Então se as duas torneiras enchem o tanque em 24 minutos, a gente já tem o valor desse camarada aqui, o tempo equivalente. Então o tempo equivalente vai ser igual a 24 minutos, beleza?
Além disso, ele fala que se apenas a torneira A estiver aberta, ela vai encher o tanque em 1 hora. Então a gente também já tem o valor dessa torneira A. E o que é que ele quer saber? Quer saber o valor da torneira B. Então bora achar o valor da torneira B. Ele diz que a torneira A enche o tanque em 1 hora. E como a gente está trabalhando com minutos aqui, é sempre bom a gente converter esse 1 hora para minutos. 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos, certo? Então vamos trabalhar com esses 60 minutos. A gente tem que o tempo equivalente vai ser igual o tempo da torneira A, que é 60 minutos, vezes o tempo da torneira B. Tudo isso dividido pelo tempo da torneira A, que é 60 minutos, mais o tempo da torneira B. Pronto, a gente chegou nessa continha aqui. Agora é só resolver ela. A gente vai fazer meio pelos extremos. Então fica isso, vezes nada. E isso vezes nada é igual a isso. Então vai ficar 60 vezes o tempo da torneira B igual a isso vezes isso. Ou seja, 24 vezes 60 mais 24 vezes o tempo da torneira B. Entenderam? Fiz isso por isso e isso por isso. Esse 24 torneira B está positivo, então eu vou passar lá para o outro lado da igualdade de forma negativa. Ou seja, vai ficar 60 torneira B vezes menos 24 torneira B. Tudo isso igual a 24 vezes 60. Então a gente chega nisso, certo? 60 torneira B menos 24 torneira B é igual a 36 torneira B. Concordam comigo? 60 menos 24, 36. 24 vezes 60 é igual a 1440. Então a gente fica com 36 torneira B igual a 1440. Esse 36 está multiplicando a torneirinha B. Então o que a gente vai fazer? Se está multiplicando, a gente joga para lá dividindo. Vai ficar igual a torneira B igual a 1440 dividido pelo 36. 1440 dividido por 36 é igual a 40. Então torneira B é igual a 40. E a gente marca lá na questão a alternativa B, 40 minutos. Beleza? Bora lá para o outro macete. Agora é um macete que eu chamo de dobrar meiar. E esse macete, galera, o dobrar meiar, é um macete que ele é aplicado em multiplicação. Ou seja, imagina que tu tá lá na prova do Enem resolvendo uma questão de matemática e tu chega em uma multiplicação que não é tão confortável. Então quando tu encontrar uma operação que não é tão confortável, tu vai usar o dobrar meiar para encontrar o mesmo resultado de uma forma diferente. E por que dobrar meiar, Felipe? O nome do macete já é bem sugestivo. Ou seja, a gente vai dobrar um número e vai meiar o outro. Vai dividir ele. Ou seja, a gente dobra um número e a gente corta o outro número no meio. Por exemplo, imagina que lá na prova do Enem tu chega nessa multiplicação. Então, utilizando esse macete, a gente vai escolher um desses números para dobrar e um desses números para meiar. Para vocês, qual desses dois números é mais fácil de dobrar? Para mim é o 50, não sei para vocês. Então a gente vai dobrar esse número. Dobrando o número 50, a gente chega no número 100. O dobro de 50 é 100. Ou me avisem se eu estou ficando doido. Se a gente dobra um número, a gente vai ter que meiar o outro. Meiar. E se a gente meiar 16, que número a gente vai obter? A gente vai obter o número 8. Concordam comigo? A metade de 16 é 8. E o resultado dessa multiplicação é o mesmo resultado dessa outra multiplicação. E vocês concordam que 8 vezes 100 é bem mais fácil de fazer do que 16 vezes 50? E quanto é 8 vezes 100? 8 vezes 100 é 800. Então o resultado dessa multiplicação vai ser 800. Se a gente fizer, olha, 16 vezes 50... Então dá a mesma coisa. Bora fazer outra para a gente se familiarizar com o macete. O que é que a gente faz? A gente vai ter que escolher um desses dois números para dobrar e um desses dois números para meiar. Para vocês, qual desses dois números é mais fácil dobrar? Para mim é o 12,5. Porque se a gente inventa de dividir esse número por 2, ou seja, meiar o 12,5, a gente vai dificultar. Então nesse caso, eu dobro esse número aqui. E eu vou meiar o 64, que fica mais fácil. Então meiando o 64, a gente tem o número 32. E dobrando o número 12,5, a gente tem o quê? Tem 25. Concordam comigo? Eita, Felipe, mas ainda tá difícil. O que é que eu faço? Continua dobrando e meiando. Se a gente meiar o 32, a gente fica com 16.
Se a gente dobrar o 25, a gente fica com 50. Mas, Felipe, ainda tá difícil pra mim. O que é que eu faço? Continua dobrando e meiando. Se a gente meia o 16, a gente vai ter 8. Se a gente dobra o 50, a gente tem 100. Agora ficou mais fácil, né? 8 vezes 100 é igual a 800. É bem mais fácil do que ter que armar a conta e fazer tudinho. Então, se vocês chegarem a uma multiplicação complicada, usem esse macete, pelo amor de Deus. Outra multiplicação aqui, só pra gente treinar. A gente vai precisar escolher um número para dobrar e outro para meiar. Sempre que a gente chegar numa multiplicação com número par e com um número ímpar, o número par ele é bem mais fácil de meiar do que o número ímpar. Então, por conveniência, a gente já vai meiar o 48. Meiando o 48, a gente vai ter 24. E dobrando o 75, a gente vai ter 150. Felipe, ainda não está confortável. Então, a gente pode continuar meiando e dobrando. Vamos lá. Metade de 24 é 12. O dobro de 150 é 300. Agora ficou mais fácil, né? 12 vezes 3 é 36. Mais esses dois zeros... 3.600. Para finalizar, vamos fazer essa, que é a cara do Enem. Em toda prova de matemática do Enem, em algum momento, tu vai chegar nisso aqui. E como é que a gente faz isso? A gente vai agrupar, olha, de 2 por 2, ó, 2 por 2, e vai aplicar o dobrar e meiar nisso. Qual desses dois números é mais fácil de dobrar e de meiar? Levando em consideração o que a gente viu aqui, eu acho bem mais fácil dobrar o 0,75 e meiar o 0,8. Então bora lá fazer isso. Se a gente dobrar isso, a gente vai ter 1,5. Se a gente meiar isso, a gente vai ter 0,4. Bora aplicar o mesmo princípio para esse grupinho. Para mim, o mais fácil de dobrar entre esses dois números é esse, o 1,25. Então bora fazer isso. Vamos dobrar ele. O dobro de 1,25 é 2,5. E se a gente meiar 1,6, a gente vai chegar em 0,8. Eita, Felipe, ainda não está confortável. Então, bora continuar. O dobro de 1,5 é 3. Se a gente meiar 0,4, a gente vai ter 0,2. Se a gente dobrar esse 2,5, a gente vai ter 5. Se a gente meiar esse 0,8, a gente vai ter 0,4. Então agora a gente chega numa operação bem mais fácil, né? 3 vezes 0,2 dá 0,6 e 5 vezes 0,4 dá 2. E olhem que a gente chegou 0,6 vezes 2. Se a gente multiplicar isso, a gente vai ter 1,2. E olha só que maravilha. A gente saiu de uma operação gigante, realmente enorme, e chegou nisso. Então se vocês tiverem a oportunidade de usar o dobrar e meiar, usem. Outro macete, pessoal, que particularmente eu considero um dos melhores, e inclusive eu coloquei lá na minha playlist de matemática básica, é esse macete de regra de 3 composta. Indiscutivelmente, regra de 3 é um dos assuntos mais fundamentais para a prova de matemática. Sabe aquele assunto que é importante de verdade? Pronto, regra de 3 é um deles. Até na prova de natureza a gente utiliza isso. Como eu mostrei no vídeo de natureza, dá para resolver uma gama de assuntos de cinemática só com regra de 3. E falando desse macete especificamente, ele é sensacional. Depois que eu conheci ele, nunca mais eu resolvi regra de 3 da forma tradicional. Um ponto importante é que esse macete é aplicado apenas para a regra 3 composta. Eita, Felipe, esqueceu o que é uma regra 3 composta. Bora relembrar. A gente tem uma regra 3 simples quando o problema ele envolve duas grandezas. Já quando o problema envolve 3 grandezas ou mais, a gente está diante de uma regra 3 composta. Regra de 3 simples não tem para onde correr. Ou multiplica em linha, ou multiplica cruzando. Então, como eu falei, esse macete é empregado para todos os casos de regra 3 composta. E bora lá conhecer ele. Para entender o macete, é extremamente importante que a gente saiba que algumas grandezas elas vão fazer parte de um processo e que outras grandezas, ou apenas uma grandeza, é o produto final desse processo. Fulano com 3 ovos, 200 ml de leite e não sei quantas gramas de farinha faz um bolo. Nesse caso, o produto final é o bolo, é o resultado de toda aquela ação. Já o processo é tudo aquilo que está em volta da construção daquele produto final. Ou seja, os 3 ovos, as 200 ml de leite, a farinha, enfim. Então, para esse macete, esse é o primeiro passo. Identificar o que faz parte do processo e quem é o produto final desse processo. Outros exemplos de produto final em questões por aí. Número de quilômetros que tu conseguiu correr, número de casas que tu conseguiu construir, número de páginas que uma certa impressora ela consegue imprimir. Então, por aí vai. Enquanto horas por dia, quantidade de operário, dias na semana, tudo isso vai fazer parte do processo. Agora, para que molinho eu preciso saber disso, Felipe? Bora lá. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Beleza. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Nessa questão, a gente tem 3 grandezas. A gente tem a grandeza horas,
a gente tem a grandeza caminhões e a gente tem a grandeza areia. Então, se a gente tem 3 grandezas, a gente já caracteriza a questão como uma questão de regra de 3 composta. Agora, o que a gente faz? Como eu falei, a gente tem que identificar o que é processo e o que é produto final. Lá na questão ele fala que em um número de horas, X caminhões vão descarregar um determinado volume de areia. Então, se a gente olhar direitinho, a gente vai ver que isso aqui faz parte de um processo que tem como finalidade descarregar areia, beleza? Então, horas e caminhões vão ser o nosso processo e a areia vai ser o produto final. Agora que a gente já sabe quem é processo e quem é produto final, nesse macete a gente vai deixar o que é processo primeiro e o que é o produto final por último. Ou seja, a gente deixa horas, caminhões e areia, porque horas e caminhões está dentro do processo e a areia é o produto final. Então, o produto final sempre fica nessa última região da tabela. Ele fala que em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros quadrados de areia. A pergunta é, em 5 horas, quantos caminhões... Então, caminhões é o nosso X, porque a gente está querendo saber quem é ele. A gente ainda não conhece esse número. Então, quantos caminhões são necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Se a gente tivesse resolvendo a regra de 3 do método tradicional, aqui a gente ia quebrar a cabeça para descobrir quem é inversamente e quem é diretamente proporcional. Então é aquela questão das setas. Horas e caminhões é diretamente, caminhões inversamente, aqui diretamente. E a gente perde muito tempo fazendo isso. Nesse macete, o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar uma linha por todo o processo e antes de chegar no produto final, essa linha desce. Do mesmo modo, a gente vai passar outra linha durante todo o processo e quando chega no produto final, olha, que é a areia, a gente vai subir. Como eu falei, a gente formou 2 linhas. A gente tem essa linha, olha, e a gente tem essa outra linha. O que é que a gente faz agora? A gente vai multiplicar tudo que está em uma linha e igualar a tudo que está na outra linha. Como assim, filho? 8 vezes 20... vezes 125, ou seja, eu multipliquei tudo que está nessa linha. Eu vou igualar pela multiplicação de tudo que está nessa outra linha, ou seja, 5 vezes x vezes 160. 5 vezes x vezes 160. Então a gente chegou nessa continha. O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver ela. 8 vezes 20 dá 160. 160 vezes 125 dá 20 mil. Então a gente coloca 20 mil e o sinalzinho de igual. 5 vezes x igual a 5x. 5x vezes 160 é igual a 800x. Se esse 800 está multiplicando x, a gente pode jogar ele lá para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x igual a 20 mil dividido por 800. A gente pode cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros e dividir 200 por 8. 200 dividido por 8 é igual a 25. Então a resposta da questão é 25. Seriam necessários 25 caminhões para em 5 horas descarregar 125 metros cúbicos de areia. Só isso. E bora lá para outro macete. Pronto, galera. Agora o macete de divisão. Como dividir qualquer número por 5 em segundos. Sem ser daquela maneira tradicional. Um negócio mais veloz. Se brincar até de cabeça. Então, como vocês podem ver, é a mesma estrutura, ó. Tudo certinho. Mas olha só a malandragem. Basicamente, em uma divisão a gente tem 3 camaradas. A gente tem um dividendo, a gente tem um divisor e a gente tem o quociente ou resultado, que é o camarada que fica aqui e é o que a gente procura, é o resultado. Então, como é que funciona isso, Felipe? Simplesmente você vai pegar o dividendo, esse camarada aqui, e vai multiplicar ele por 2. Bora lá. 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6, né? Pronto, fez isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar uma vírgula entre o último e o penúltimo algarismo. Então coloca uma vírgula aqui e pronto, esse é o resultado. O nosso quociente é 6,8. Pode colocar aí na calculadora. Ah não, Felipe, tá de sacanagem. Não, meu jovem, eu não tô de sacanagem. 34 dividido por 5 é igual a 6,8. Pode fazer aí na calculadora. Rápido assim. Bora fazer essa outra. O que é que a gente faz? Vai pegar algarismo por algarismo e multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. 0 vezes 2, 0. Todo número vezes 0 é 0. 6 vezes 2. Eita, Felipe, dá 12. Vou colocar 12 aqui? Não. A gente vai pegar o último dígito,
o 2. Então 6 vezes 2 dá 12, fica 2, vai 1 para aqui. 9 vezes 2 dá 18, mais 1, 19, fica 9, vai 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9. Coloca uma vírgula entre o último e o penúltimo dígito e pronto, morreu a nota. 49.604 dividido por 5 é igual a esse camarada aqui. Com o tempo, a tendência é tornar isso mais mecânico. 6 vezes 2, 12, fica 2, vai 1. 7 vezes 2, 14, mais 1, 15, fica 5, vai 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Colocar a vírgula aqui, pronto. Esse é o nosso resultado. Agora, para finalizar, um número com vírgula, 37,5. Eu não sei o que tem na vírgula, que geralmente as pessoas têm medo dela. E o que é que a gente faz quando a gente encontra uma vírgula? Bora lá. 5 vezes 2 dá 10, fica 0, vai 1. 7 vezes 2 dá 14, mais 1, 15, fica 5, vai 1. 3 vezes 2 dá 6, mais 1, 7. Coloca a vírgula aqui? Não. Como a gente tem uma vírgula aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela vírgula que era para estar aqui, entre o último e o penúltimo dígito, e vai jogar ela para o lado. Então a gente vai colocar a vírgula aqui. Ou seja, a vírgula anda 2 casinhas ao lado do último algarismo. 1, 2. Se aqui tem outro número, 37,55. A vírgula vai andar mais uma casinha. Então vai andar 3 casinhas ao lado do último dígito. E assim sucessivamente. Então é isso, galera. É um macete que é simples e que com o tempo isso vai se tornando bem mecânico. A gente utiliza isso de forma bem rápida. Agora, para finalizar, eu vou apresentar para vocês um macete chamado de CVM. O CVM ele é um macete que é aplicado para porcentagem. Mais especificamente, esse macete ele é aplicado para aquelas questões de porcentagens que envolvam aumento e desconto. Então, sempre que a gente tiver questões de porcentagens que envolvam aumento e descontos sucessivos, a gente vai utilizar esse macete que eu vou mostrar para vocês. É importante que a gente saiba que sempre que a gente encontrar esse tipo de questão lá no Enem, questões de aumento e descontos, a gente tem que deixar as anteninhas ligadas e fugir do óbvio. Nesse tipo de questão, o óbvio sempre vai estar errado. Então, bora lá ver uma questão para ver como esse tal de CVM funciona. Eu trouxe uma questão do concurso de 2014 lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ao longo do ano de 2013, um funcionário recebeu 2 aumentos de salário. Um em maio de 15% e outro em dezembro de 10%. Beleza. O aumento percentual total do salário que esse funcionário teve em 2013 foi de... Ou seja, o cara ganhou 2 aumentos. Ganhou um aumento de 15% e depois ganhou um aumento de 10%. E a questão está perguntando qual é o aumento percentual total que esse camarada teve. Aí tu me diz, Felipe, essa é muito fácil. Se o cara ganhou 15% e depois ganhou 10%, 10 mais 15 é igual a 25. Então vou marcar a alternativa D, que é 25%. É marcar e perder a questão na hora. Então por mais que tu não saiba fazer a questão, se tem uma alternativa que tu não vai marcar, vai ser essa, a de 25%. Essas alternativas que são óbvias, tu pode cortar ela, que ela sempre vai estar errada. Então bora lá conhecer o macete. O macete que eu quero mostrar pra vocês é o CVM. Mas como assim CVM, Felipe? O que é esse CVM? Esse C vem de continha, esse V vem de volta uma casinha e esse M vem de multiplica. Pronto, Felipe, piorou, não entendi nada. Calma, meu jovem, bora lá ver como ele funciona. Voltando lá para aquela questão, a gente vê que aquele funcionário ganhou 2 aumentos. Ganhou um aumento em maio de 15% e ganhou um aumento em dezembro de 10%. Então como é que funciona esse CVM? Como eu falei, o C vem de continha. Então a gente vai somar esses dois valores. 15 mais 10 dá quanto? Dá 25. Ótimo, Felipe, até aqui eu entendi. Então bora lá prosseguir. Esse V vem de volta uma casinha. Então a gente tem que ter ciência que sempre depois de um número a gente vai ter uma vírgula. Então a gente vai pegar essa vírgula que está aqui, que a gente subentende que está aqui, e vai voltar uma casinha. Então ela vem para cá. E isso aqui fica 1, né? 1%. Nesse 15 a gente vai pegar a vírgula que está aqui e vai voltar uma casinha. Então ela vem para cá. Fica mais 1,5, beleza? E para finalizar, a gente tem um M aqui, olha. A gente já fez a continha, a gente já voltou uma casinha. E o que a gente faz com o M? A gente vai multiplicar. Então a gente multiplica esses dois camaradas. 1,5 vezes 1. Todo número vezes 1, ele mesmo. Então vai dar igual a 1,5. Mais com mais, igual a mais. Então vai dar mais 1,5. Agora a gente só é somar esses dois camaradas. 25 mais 1,5 vai dar igual a 26,5.
E esse é o resultado, galera. Simples assim. Então sempre que vocês se esbarrarem com esse tipo de questão, utilizem esse macete que ele é perfeito. Ainda falando sobre porcentagem, outra coisa que muitas pessoas não sabem e que necessariamente precisam saber é a lei da inversão. Como assim, Felipe? Que inversão é essa, pelo amor de Deus? Pessoal, toda vez que vocês forem calcular X% de algo, vocês podem trocar os números de posição para facilitar o cálculo. Parece besteira, mas muitas pessoas não sabem disso. 16% de 50, por exemplo. Ao invés de vocês se matarem fazendo regra de 3, a gente pode inverter os números que o resultado vai ser o mesmo. Ou seja, a gente pode fazer 50% de 16. Que o resultado vai ser o mesmo. 50% de qualquer coisa é a metade dela. Então o resultado vai ser igual a 8. Então em qualquer porcentagem que vocês encontrarem, se vocês não souberem fazer ela assim, é só inverter o número que sempre vai dar certo. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Se vocês quiserem, me falem aqui embaixo que eu posso estar gravando mais vídeos desse tipo. Tem muita coisa legal para estar passando para vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e valeu!